A paz do Senhor, amém. Vamos continuar assim o nosso estudo. Nós estamos falando sobre dízimo e oferta. A cada dia vamos falar um pouco, tá? O dízimo e as ofertas foram instituídos por Deus desde o princípio e para todos os tempos. Amém. Nós vimos ontem, né, que aonde iniciou o dízimo, onde foi instituído o dízimo. Eu ensinei ontem que o dízimo foi instituído debaixo de promessa, né? Em Gênesis 14, versículo 18, lembra? Eu quero que você anota, por gentileza, Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao versículo 20, fala que, aleluia, que o dízimo foi instituído debaixo de promessa, a promessa de Melquisedeque, né? Que Melquisedeque é a tipologia de Jesus. Você lembra, né, irmãos, que eu falei ontem, ensinei isso ontem. Bendito seja Deus. Nós vemos aqui, querido, que em Gênesis, eu quero que você abra Gênesis 28, versículo 22. Gênesis 28, versículo 22. Então, quero que você anote no seu caderno aí para você depois você continuar, né? Aí você meditar depois, né? Então, Gênesis 28, versículo 22. E esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus. De tudo quando me deres, certamente te darei o dízimo. Amém, querido? Nós estamos falando aqui de quem? Nós estamos falando aqui de Jacó, né, irmãos? Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Amém? Você pode ver que a promessa, ela entrou na vida da descendência de Jacó, na descendência de Abraão, certo? Nós vemos que o seu neto Jacó entendia essa promessa e aceitou essa promessa. Nós vemos aqui, amado, que Jacó ele fez um voto de determinação de ser dizimista fiel. Amém, querido? Nós precisamos fazer um voto ao Senhor de ser dizimista fiel, amado, né? E não podemos quebrar esse voto. Quando nós se tornamos dizimistas, irmão, nós fizemos um voto, Senhor, de ser fiel ao Senhor. E nós não podemos quebrar este voto com o Senhor. Nós vemos aqui, querido, querida, que está me ouvindo, em Gênesis 28, versículo 22, Jacó, neto de Abraão, fazendo um voto a Deus de ser dizimista fiel. E você pode ver, querido, que lembra que eu falei para você que o dízimo ele é instituído sobre a promessa? E você pode ver aqui que Jacó ele faz um voto sobre promessa. Olha que coisa. Olha, e foi algo profético, porque quando ele pegou aquela pedra e colocou aquela pedra ali, aquilo ali foi um ato profético. Amém, amado? Então veja que seu avô, Abraão, ele depositou Deus debaixo de promessa. Amém? E nós vemos seu neto Jacó fazendo aqui um ato profético, de promessa também. Então ele pegou a pedra, né, que ele tinha colocado como travesseiro e teve uma visão da escada de Jacó. Você pode reler o texto completo aqui, Gênesis 28, versículo 10. Você vai ver que esta pedra que ele utilizou foi uma pedra que ele fez travesseiro. E essa pedra ele colocou lá, ele pegou essa pedra como ato profético e profetizou ali, tomando uma atitude, uma posição, um posicionamento, né, diante do Senhor, né, colocando, né, ali aquela pedra como testemunho. Que coisa, irmão. E ali ele abriu a sua boca, né, e fez ali o voto, né, que a partir daquele momento tudo que viesse às suas mãos significa, a palavra dízimo significa a 10ª parte, 10%, 10ª parte. Amém, querido? Aleluia. Por que Jacó, ele falou que ali seria aqui a casa de Deus? Por causa da visão da escada. Amém?
Então, Betel, aqui a cidade, o lugar era Betel. Então, por isso que Betel, qual o significado de Betel? Casa de oração. Amém, querido? O lugar que se você examinar a escritura, querido, você vai ver que Betel foi um lugar onde seu avô, né, edificou altares, né? O altar de Betel, o lugar da presença de Deus. E pode ver aqui, amado, amada que está me ouvindo, que nesse mesmo lugar, em Betel, foi onde que Deus deu uma visão, né, de uma dimensão para Jacó. E aonde que Jacó pegou a pedra, que era travesseiro, que ele dormiu naquele lugar naquela noite, e ali aquela pedra ele colocou e disse assim, né, esta pedra que eu tenho posto por coluna, quer dizer, coluna, a palavra coluna que quer dizer por testemunho, será a casa de Deus, porque ele juntou ali, ele fez a junção da palavra profética com a visão que ele teve. Amém, querido? Com a visão, com a dimensão do céu. E ali sobre aquele ato profético, ele abriu a sua boca e declarou seu ato profético, que a partir daquele momento ele seria um dizimista fiel. E da mesma forma, querido, que ele está me ouvindo, nós devemos fazer. Amém, amado? Então você pode ver que o dízimo, ele iniciou ali em Gênesis 14, versículo 18, né? E nós vemos que ele continuou na descendência de Abraão, né? Aqui Jacó, né? Você pode ver, amado, Jacó fez o voto debaixo também de um ato profético. E você pode ver que aqui, irmão, não tinha ainda iniciado a lei mosaica, a lei de Moisés, pois, né, que a lei de Moisés começou ali no Egito, quando o povo de Israel saiu do Egito. Você pode ver, então, já mais uma vez nós desfazemos essa falsa doutrina, esse falso ensino, que o povo ensina, fala que o dízimo é da lei, que o dízimo começou na lei mosaica. Não foi, amado. Tá vendo aqui? Aqui ainda não existia lei nenhuma, irmão. Aqui não foi posta a lei. A lei foi posta, amado, foi na época de Moisés, né? Não foi nessa época que não existia, nessa época que não existia na nação de Israel, irmão. A nação de Israel, ela iniciou com Jacó. Jacó recebeu a promessa de uma nação, e a partir desse momento, querido, que ele está me ouvindo, iniciou, né, a nação de Israel. Vemos que Deus havia inserido no coração humano o dízimo e a oferta. Nós ainda vamos falar ainda da oferta que começou em Abel e Caim, mas nós estamos aqui falando do dízimo, que também já fala um pouco sobre Abel e Caim, desejando ofertar a Deus. E fizeram Abraão, entregou a Deus o dízimo de tudo. Jacó voltou a Deus a entregar-lhe o dízimo de tudo, e que Deus que desse assim o dízimo e a ofertação desde o princípio, e irão até a consumação dos séculos. Antes da lei, período de Adão e Moisés, durante a lei por determinação de Deus. No período de Moisés até Cristo. Né? Então eu quero que você abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 12, versículo 11. Aqui nós podemos ver que o dízimo já está dentro da lei já. O dízimo entrou dentro da lei. Amém, amado? Aqui Deuteronômio, né, 12, 11. Abre a tua Bíblia, Deuteronômio capítulo 12 e versículo 11. Vamos lá, Deuteronômio, estou esfolheando aqui a minha Bíblia Sagrada. Deuteronômio 12, versículo 11. Achei, irmãos, achei, está aqui. Então, amém. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trarei tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que votar-te ao Senhor. Nós vamos aqui em Deuteronômio, capítulo 12, versículo
versículo 11, nós vemos que Deus falando através de Moisés, aqui nós já estamos na lei mosaica, né, amado? É tanto que os irmãos sabem que na época os Levi, a tribo de Levi, nós vemos que a tribo de Israel são 12 tribos, né? E uma dessas tribos, Deus separou uma tribo por nome Levi. Levi é um dos filhos de Jacó. Uma da tribo, esta tribo de Levi era homens, né, que haveria de cuidar do templo, das coisas de Deus. Todos os cuidados de Deus, eles haveriam de cuidar. Então eles não iam trabalhar. Eles não iam trabalhar na lavoura, eles não iam trabalhar na agricultura, eles não iam fazer o tipo de coisa se não ser cuidar da casa de Deus. A tribo inteira haveria de cuidar das coisas de Deus. Olha, irmão, a tribo inteira. Então, essa tribo precisava comer, beber, se alimentar. Então, o dízimo serviu para quê? Para a manutenção do templo, para a manutenção da casa do Senhor e alimentar os levitas. Foi isso, irmãos. De que os levitas viviam? Os levitas não trabalhavam fora, não, irmão. Os levitas não trabalhavam, só viviam em função da obra. Você não sabia disso. Então, de que esses levitas comiam? Comia o quê? Comia dos dízimos e das ofertas que eram levadas ao templo. É isso que eles comiam. Eles não viviam, né, como nem muitos pastores hoje trabalham, que cuida da igreja. Antigamente os levitas não trabalhavam fora não, eles só cuidavam da obra. Ninguém ensina isso, né? Ninguém ensina. Era porque se eles fossem trabalhar, quem é que ia cuidar, zelar da obra de Deus? Então eram os levitas eram separados. Quando fala assim, é só fala do sacerdote era levita. Não era somente sacerdote que trabalhava não, irmãos. Amém? Era toda a tribo que trabalhava na obra do Senhor. Amém, amado? Então você há de conver comigo que esse povo não tinha a sua herança, esse povo não tinha suas terras, esse povo não trabalhava na agricultura, como eu já falei, na pecuária, esse povo não trabalha, esse povo só trabalha em função da obra de Deus. Era uma tribo inteira trabalhando só em forma da obra de Deus. Então, de que esse povo vivia? Disso aqui, irmãos, ó, versículo 11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trarei tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, olha, e vosso dízimo. Então o dízimo ia para onde? Para o templo, está aqui, ó. A oferta assada ia para onde? Para o templo. Está aqui. Os votos iam para onde? Para o templo. Para quê? Tudo isso aqui é de que esses levitas iam viver. Ia se alimentar, ia se manter, ia se vestir. Era isso, irmão. E a manutenção do templo. A manutenção em geral da obra do Senhor. Você já viu a obra do Senhor viver sem manutenção? Você já viu a obra? Já viu saco vazio permanecer em pé? Esses homens precisavam comer, esses homens precisavam beber, a família deles precisava comer, precisava viver, precisava vestir. Eles precisavam, então, de que eles iam viver, irmãos? E hoje é diferente, irmão. Hoje é diferente. Como que vai pagar aluguel? Como que vai pagar, fazer a manutenção da casa do Senhor? Como vai pagar os custos? Como que aqueles que estão na frente da obra, 100% da sua vida na frente da obra, como que vai viver, irmão? Se não trabalhar em outro lugar, vai morrer de fome. Então, Deus já preparou o dízimo, a oferta, o voto, tudo isso aí para a manutenção da obra, irmãos. É muito simples da pessoa entender. Amém? Ao ver o versículo 12. E vós alegrarei perante o Senhor vosso Deus. Olha aqui. E vós alegrarei perante o Senhor vosso Deus, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, os vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois que os vosco tem ele parte. Porque, ó, para ler aqui, ó, vossas portas, pois convosco não tem ele parte e nem herança. Pode ver que os levitas não tinham herança nenhuma, irmão. Eles não tinham nenhuma herança, eles não trabalhavam fora, só na obra. Então, o que tinha que sustentar era com os dízimos, com as ofertas, né, né, irmãos?
com os votos, era isso que sustentava eles. Está compreendendo aí, amados? Então, muitos hoje não querem dar o dízimo, e por isso que muitas vezes falta a alegria, irmão. Olha, diz que eles tinham, diz que todo Israel, todo o povo deveria trazer o dízimo e a oferta alçada e o voto, né? Pode ver aqui no versículo 12, está aqui, irmão, pode ler, está aqui escrito, ó, Deuteronômio 12, 12. Só pode sair, e só a atitude deles de levar o dízimo, a fidelidade deles levar o dízimo, levar a oferta alçada e o voto, já havia uma promessa de alegria. Pode ver aqui, irmão, versículo 12, ó, aqui está aqui, ó. Vós alegrarei perante o Senhor, vosso Deus. Olha que coisa, irmão. Havia uma alegria seguir este povo. Vós e os vossos filhos. A alegria, meu irmão, não só estava neles, não, nos filhos também, nas filhas também. Está aqui, ó. Até os empregados deles, os servos deles que trabalhavam para eles, aqueles que levavam o dízimo, que levavam a oferta alçada, o voto. Havia uma promessa de alegria que não somente estaria na vida deles, mas estaria na vida dos filhos deles, das filhas deles e também dos empregados, que o vosso servo seria os empregados deles. Até os empregados deles haveria de ter alegria. E vossa serva está aqui, ó. Pode ver aqui que vem uma vírgula, depois vem. E o levita, quem é o levita? O levita é aquele que cuida da obra do Senhor. Quem é os levitas hoje? Né, os pastores da obra hoje, das igrejas, pastores, os obreiros que vivem na obra, são os levitas. E os levitas, que está dentro das vossas portas, os levitas estão dentro das portas, porque eles que cuidavam do templo. Olha aqui das vossas portas. Pois convosco não tem ele parte nem herança. Então, eles não tinham herança, os levitas. O que é herança, irmãos? Herança, propriedade. Eles não tinham propriedade, eles não tinham outra coisa, se não ser cuidar do templo. Amém, amado? Amém? Quem está entendendo aí, levanta a mão. Levanta a mão aí, levanta, vai. Levantou? Então dai glória, dai glória. Vê aqui Deuteronômio 14, versículo 22. Então, você passa a folha. Ó, passa a folha. Deuteronômio, capítulo 14. Olha aqui. E versículo 22. Procura agora o 22. Achei o 22. Deuteronômio 14, versículo 22. Certamente darás o dízimo de toda a novidade da semente, que cada ano se recolherá do campo. Deixa eu explicar para vocês isso aí. Lembra que eu lhe falei que o povo de Israel trabalhava no campo com lavoura, ou com a peucara, criação, pronto. Né? Mas a Bíblia que trabalhava com muita lavoura. Então eles levavam o dízimo da lavoura, da novidade da lavoura. A palavra novidade aqui da tua semente, são as primeiras sementes da lavoura. Deixa eu explicar. Eles passavam um ano plantando. Eles plantavam um ano. Então, eles se lucravam durante o ano inteiro. E muitos deles ajuntavam o dízimo. E aí depois ao tempo. Outros tinham suas formas, outros que tivessem as suas rendas, após a sua renda, pegavam a semente, as primeiras sementes, que é a novidade da semente. A palavra novidade quer dizer a primícia, pegava a novidade da semente e levava para o templo, que era o quê? Né? O dízimo, que antigamente não era dinheiro, era alimento. Amém, irmãos? Então, pode ver aqui, ó, certamente darás os dízimos, olha, está no plural, os dízimos de toda a novidade da tua semente. Então, dízimo seria da semente, porque não tinha dinheiro, era trabalhar com semente, né? A moeda de troca era o quê? Era semente, era a moeda de troca, nessa época aqui. Não existia dinheiro, era moeda de troca. E que cada ano se recolhe do campo. Por quê? Fala cada ano durante o ano. A colheita que estiver durante o ano, ele deveria de recolher a novidade daquela semente, que seria o dízimo, e levar-se ao templo. Versículo 3 aqui, ó. Perante o Senhor teu Deus, no lugar em que escolher para lhe fazer habitar o seu nome,
Comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus de todos os dízimos. Você viu que o dízimo, ele é o que? Fidelidade, irmão. Está aqui, a fidelidade. Amém? Está bem escrito aqui, que você aprenda a temer. Aprender a temer, está falando de quê, amado? Está falando de fidelidade. Amém, querido? Fidelidade. Fidelidade. Fica na paz, até a próxima. Amém. Nós damos continuação em nome de Jesus.